Boa noite a todos, é um prazer estar com o time da RGC aqui, o pessoal está chegando, os nossos clientes e amigos. Giancarlo, é um prazer ter você aqui pela segunda vez. Primeira vez que você esteve aqui, o papo foi excelente, super fluido, foi super legal. A gente teve uns questionamentos bem interessantes sobre fundos imobiliários também. E hoje o bate-papo a gente gostaria que corresse do mesmo jeito. Qualquer pessoa que tiver perguntas, como o grupo não vai ser um grupo muito grande, é um grupo mais restrito, qualquer pessoa que tiver perguntas pode levantar a mão, a gente coloca no ar, ou se preferir, coloca a pergunta dentro do chat que a gente responde. E o bate-papo vai ser conduzido por mim e por Lucas. Eu vou ficar mais no back-office aqui, fazendo o controle e a mediação da área, da parte tecnológica, né? E ajudando aí vocês com as perguntas. E assim, o nosso grande objetivo aqui, Giancarlo, é entender como os fundos imobiliários podem ajudar as pessoas à renda recorrente, né? Eu estava lendo uma entrevista do Luiz Barsi há um tempo atrás e eu me lembro da história dele quando eu era guri, né? Porque o Barsi é um pouco mais velho do que eu, e eu me lembro da história dele. Inclusive, amigos meus o conheciam e diziam que não, o cara pega todo o dinheiro que tem e investe nas blue chips. Na época eram blue chips, né? Eram as ações que pagavam dividendo. E olha, isso lá eu tinha meus 30 anos, ou 20 e poucos anos, né? E o mercado de ações era um negócio hiper complicado. Eu ganhei um bocado de dinheiro naquela época também com ações, mas nunca tinha imaginado a renda recorrente como um objetivo do mercado. Como eu me arrependo de não ter seguido aquela dica lá na década de 80, né? Final da década de 70, início da década de 80, o que quer que fosse, né? Mas, enfim, né? Sempre é um momento de começar, né? Antes tarde do que mais tarde ainda, dizia o Aparício Torelli, o famoso Barão de Tararé, né? Então, o nosso bate-papo aqui é muito sobre isso, entender o mercado de fundos imobiliários hoje. A gente estava falando aqui que nos últimos 12 meses o resultado foi bastante interessante, apesar do IFIX não ter andado muito bem nos últimos 6 meses, mas o mercado está complicado efetivamente para essa área, pode ser um excelente momento de entrar. Então, seria interessante esse bate-papo. Eu me lembro que na última vez você falou que a combinação entre ações de dividendo e fundos imobiliários cria uma dinâmica bastante interessante para a renda recorrente. Vamos explorar isso um pouquinho mais hoje também, que eu acho que é o grande objetivo aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. Lucas, apresente a RGC e siga aí com as primeiras perguntas, ou já liberando o Giancarlo para o speech dele, do jeito que ele achar melhor. Vamos em frente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Giancarlo. Boa noite a todos os participantes conosco. Mais uma vez, estamos aqui entrando na casa de vocês, podendo falar de perto, assim, apesar de um modo digital e sem a presença física com cada um. Para a gente é um prazer enorme. A RGC consolida cada vez mais seu programa de educação, de conhecimento, que é o Fronteiras, e traz para vocês um conhecimento hoje muito bacana, que é o conhecimento sobre fundos imobiliários. Tá? Eu já passo a palavra para a Giancarlo, para que ele comece o bate-papo, seguindo aí com a sua lógica, a gente vai fazendo um bate-bola ao longo do tempo. Maravilha. Pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui de novo. Acho que fazendo uma retrospectiva aqui rápida, né, do que a gente conversou da última vez para cá, o que realmente mudou é que o impacto da segunda onda eu acho que não estava muito na conta de ninguém, né? Principalmente e tão pouco na minha. De fato, a gente teve acho que um passado recente duro para a classe de real estate, para algumas mais do que outras. Acho que pega muito aqui shopping center, laje corporativa, que começou a botar um ponto de interrogação, mas todos os outros fatores que a gente discutiu, eles razoavelmente se mantiveram ali de pé, né? E são eles: o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente tem uma indústria bem equilibrada nesse sentido, apesar da gente estar passando por um momento de pouquíssima, de menor demanda, né? Ou seja, de pouca expansão da necessidade de metros quadrados. A gente também não tem uma grande oferta, né? E a gente passou aí, talvez,
10 anos sem ter grandes ofertas de estoque novo. Então, mesmo num ambiente de demanda fraca, de recessão, numa recessão que está sendo mais longa do que a gente imaginava, né, de um problema da pandemia que está sendo mais restritivo, a gente achou que ia acabar muito provavelmente ali no final do ano passado, no final do ano passado a gente já estava bem melhor, né, em termos de restrições, etc., e acabou que no começo desse ano a gente voltou mais ou menos para o mesmo cenário que a gente viu em abril, postergando um pouco os planos de recuperação econômica. Então, apesar dessa morosidade toda a gente retomar, o fato é que a oferta e a demanda ela está bem equilibrada, porque a gente, por coincidência, né, não é nem parte do ciclo, passou quase 10 anos sem ter entregas contundentes de estoque novo, tá? E para os vários setores, para o galpão logístico, para a laje, para o shopping, né? A gente não teve grandes desenvolvimentos. Então, essa oferta e demanda continua bem equilibrada, e do ponto de vista macroeconômico, o apetite, não, na verdade, a vantagem do produto, ele continua de pé, a despeito da alta recente que a gente está tendo aqui de juros de curto prazo. O que a gente está vendo, e eu acho que eu comentei isso da última vez, é que o juro está convergindo para um patamar mais razoável, não deixando de ser aqueles 2%, mas, por outro lado, não existe uma expectativa de desancoragem dessa taxa de juros, levando o Brasil aí para o que a gente viu ali por volta de 13, 14, né, que é em 2013, 14, que a gente via 15 também, patamares de juros muito acima do que seria o saudável. Então, a gente tem uma recuperação de juro esperada e dentro do que é recomendável, de modo tal que o retorno dos fundos imobiliários eles continuam sendo atrativos, e se você coloca na conta que o cenário microeconômico para essa indústria vai melhorar na medida que a gente termine essas sanções, provavelmente do segundo semestre em diante, a gente não mudou muito a conjuntura, que antes era favorável para agora. O que aconteceu foi que a gente postergou, né? A gente tinha uma expectativa de começar a engatar esse negócio já, e agora essa expectativa ficou um pouquinho mais para frente, tá? Mas não houve aqui uma grande mudança estrutural. Só que essa postergação, ela colocou um pouco mais de dúvida em alguns setores, tá? O principal deles, na minha opinião, e aí a opinião do Jean mesmo, não é a opinião do time de análise da XP, é que o setor de laje corporativa, que tinha um setup muito bom para ter uma arrancada nos anos de 2021, 22 e 23, já vinha sendo postergado por conta da pandemia. Agora, eu acho que a gente precisa voltar mais para a prancheta para ver realmente quando que esse negócio vai acontecer. Por quê? As empresas elas conseguiram se acostumar muito bem mesmo com o home office, tá? Não estou falando aqui que o home office ele vai ser permanente, não é isso. As empresas se acostumaram com a flexibilidade, tá? Melhor dizendo, não necessariamente só o fato de você trabalhar em casa. Mas essa flexibilidade ela pode trazer uma racionalização melhor da utilização dos espaços. E colocando tudo isso na conta, a gente ainda não tem uma definição muito boa de qual que é a taxa de vacância piso para a gente continuar a conversa daqui para frente, tá? Então, eu acho que esse estudo ainda está carente. A gente provavelmente deve ver talvez uma postergação além de 21, né, para a recuperação que a gente imaginava que ia acontecer rápido, e as empresas se ajustando mesmo para um modelo mais flexível. Isso vai ter outras implicações. Uma delas é que a utilização dos espaços corporativos pode passar por uma reestruturação, né? A gente pode ter um tempo de adaptação em que imóveis que são utilizados tipicamente para grandes empresas e grandes lajes podem passar a ser fatiados e o modelo de utilização muda muito, fica muito mais parecido com o coworking do que necessariamente o que a gente via lá atrás, que era o desejo do incorporador era construir um prédio com laje de 1.500, 2.000 metros quadrados para alugar para uma empresa específica multinacional ou algum banco ou alguma empresa do mercado financeiro. Então, isso aí deve mudar, tá? Agora, o tempo de ajuste, eu não sei precisar. A demanda pelo espaço vai acabar? Não, né? Eu acho que é só um momento de transição. As pessoas preferem poder trabalhar de casa ou do escritório do que obrigatoriamente ter que ficar em casa, né? Eu por exemplo, estou em casa agora por obrigatoriedade. Eu optando estaria no escritório, eu tenho 2 filhos, eles estão brincando o tempo inteiro, atrapalha bastante. Mas, por outro lado, eu também não gostaria mais de ter a obrigação de trabalhar só no escritório.
Então, acho que isso veio para ficar, né? E essa adaptação, essa flexibilidade vai fazer com que o patamar de equilíbrio de vacância talvez não seja o que a gente imaginava que fosse antes da pandemia, ou talvez não seja o que a gente imaginava naquela conversa que a gente teve antes, tá? Então, isso pode mudar um pouco. O setor de shopping center, para mim, é um que vai sair cantando pneu daqui a pouco, tá? Ele machucou muito, ele apanhou muito, aumentou vacância, as lojas fecharam, teve muita retração ali de distribuição de dividendos, alguns chegaram a não pagar mais dividendo nenhum. É uma indústria que sofreu pra caramba. Só que, tirando essa restrição da frente, e se o shopping for muito bem posicionado, eu imagino que ele vai sair daqui num ritmo de recuperação entre todas as classes de tijolo mais acelerada, né? Acho que eu comentei da última vez que a gente tem uma jabuticaba na indústria de shopping aqui no Brasil, porque ela é o melhor centro de distribuição da última milha. O shopping é muito bem posicionado. Eu estava até discutindo aqui recentemente em casa, em casa não, dentro daqui da empresa, um potencial negócio que estava na mesa para um shopping center que está muito, muito machucado em termos de performance. E quando a gente começou a fazer conta ali de preço pelo metro quadrado, alguém levantou a mão e falou assim, pô, vamos desistir de fazer isso em shopping. Vamos fazer ele em logística. Mas vai fazer como em logística? O fundo que quer comprar é um fundo de shopping. Mas a gente muda o mandato, tira do fundo de shopping e vamos fazer um fundo de logística. Eu falei, mas vai fazer o quê com logística dentro do shopping? Ele falou, ó, primeiro piso, a gente arranca tudo, vai fazer ali estoque e distribuição de última milha segmentado para várias empresas do e-commerce. Segundo piso, a gente faz... acho que o segundo piso, não sei qual era a ideia, mas o terceiro piso era um self-storage. Então, era um piso de distribuição, um outro piso para fazer uma espécie de facility para quem opera aquilo ali, e um terceiro piso de self-storage. Eu falei, pô, a ideia é boa, mas fica de pé? A hora que a gente foi ver o preço, ficava. E ficava de pé. Então, assim, o shopping aqui, dependendo do lugar que ele está, é muito difícil achar que ele vai se enterrar. E se ele tem um posicionamento legal, e não é o caso desse que a gente estava discutindo, que é um shopping que não tinha dono, não foi cuidado, foi perdendo ao longo do tempo a sua habilidade de atrair as pessoas para o espaço, porque ele ficou feio, né? Então, se é um shopping bonito, bem cuidado, bem posicionado, a chance dele deixar de ser frequentado ou dele perder uma utilização é baixíssima. Então, minha impressão é que a gente, na medida que tenha uma vacinação já mais ampla da população e as restrições caiam, o setor de shopping vai começar a recuperar numa velocidade muito rápida, tá? Agora, ele está saindo de um patamar duro, bem duro. Só que eu acho que ele recupera numa velocidade muito rápida. Então, provavelmente seria um setor aqui que eu consideraria para os próximos anos, tá? Logística passou super bem na crise. Fala, Felipe. A XP mensalmente divulga a carteira de shopping. Ou de shopping não, de fundos imobiliários. E na carteira de abril não tem nada de shopping. A gente pode dizer que você está dando spoiler aí para a carteira de maio? De novo, é que eu estou na figura... eu não represento o time de análise da XP, é uma opinião totalmente pessoal minha, não é uma recomendação de compra. Eu estou tentando entender o cenário para frente, que eu acho que depois de alguns meses ou semestre vai fazer com que as pessoas comecem a querer comprar shopping. Esse é o ponto, né? Não é que o research mas essa lógica não é só sua. Desculpem, tá? Porque eu estou com o fone aqui, não aparece ninguém na hora que eu falo, mas essa lógica não é só sua. A gente já ouviu comentários desse mesmo teor também em algumas outras lives da XP, né? Que o shopping está machucado, mas quando retornar a operação, as pessoas estão de saco cheio de ficar em casa e estavam acostumadas a ir ao shopping. E o shopping deixou de ser um local de compra e se torna um local de lazer, né? Então, aliás, esse foi um comentário que você fez da outra vez também. Mas que eu queria só... Você está falando de cada um deles. Eu não sei se todo mundo que está aqui presente conhece quais são as modalidades de fundos imobiliários, né? Então, você falou agora de lajes corporativas, que é bem conhecido, você falou de shoppings, que é um outro bem conhecido, mas antes de entrar nos detalhes, se você pudesse dizer quais são as outras classes, né? Só para o pessoal ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, né? Se fala em fundo imobiliário, todo mundo pensa tijolo, né? Mas, de repente, não é bem só isso, né? Então, só para poder explicar uma questão mais conceitual, por favor. Claro. Perfeito. Não, acho que desculpa ter corrido aqui com o tema.
com certeza o público pode ser heterogêneo, a gente tem que dar alguns passos atrás. O fundo imobiliário, ele é um veículo, ele é uma casca que faz com que as pessoas físicas tenham a possibilidade de fazer esse acesso ao veículo de real estate de forma mais eficiente, e ele é só uma casca. Dentro dessa casca, a gente tem diversos setores, né? Eu comentei 2 até aqui, que seria laje corporativa e shopping center. Dentro do IFIX, os principais fundos de tijolo seriam as lajes, os shoppings, os galpões logísticos, que são aqueles de distribuição, ou galpões industriais de construção, fabris, etc. A gente tem uma participação ainda relevante dentro dessa indústria de agências, mas que vem cada vez mais perdendo atração, porque não é um setor que deve se perpetuar. No lugar dele, a gente vê aparecendo o que a gente chama de renda urbana, que aí você poderia abraçar farmácias, eventualmente hospitais, universidades, que apesar de serem uma classe de ativo por si só, cada um, né, o hospital, o educacional, dentro de um pacote de renda urbana, eles ficam melhor enquadrados, tá? Acho que dos de tijolo, eles aqui seriam os principais em voga, mas o fundo imobiliário ele também pode ser um fundo de dívida, e aí ele cai dentro daqueles fundos de recebíveis imobiliários, que são os fundos de CRI. O que é o fundo de CRI? Dentro do fundo de CRI, em vez de você ter a participação no imóvel direto, você tem uma dívida lastreada a partir de uma operação imobiliária. Vou dar um exemplo simples. Digamos que aquele galpão logístico, que é um dos setores de tijolo mais relevantes, tem como inquilino a Ambev. E a Ambev fez um contrato de 10 anos com o proprietário desse galpão. Esse proprietário pode não querer esperar os 10 anos para receber o fluxo todo. Eventualmente, ele quer fazer mais negócio com esse dinheiro e ele aceita uma taxa de desconto para receber esse dinheiro todo de uma vez, né, e descontar esse recebível futuro. O que ele faz? Ele securitiza o recebível da Ambev naquele galpão imobiliário. Essa securitização se torna um ativo financeiro de dívida que é distribuído a mercado e os fundos de CRI, por exemplo, podem comprar essa dívida. Então, o fundo de CRI tem esse tipo de operação, não o galpão em si, né? Não o tijolo em si, mas a dívida que derivou dele. Então, é mais arriscado, é menos arriscado? Depende da estrutura, né? Digamos que nessa estrutura de dívida, além de ter um contrato atípico, que é muito rígido e com uma empresa de risco de crédito excelente, digamos que o valor total que foi securitizado equivale a menos da metade do valor de mercado daquele galpão que foi dado em garantia. Ou seja, se a Ambev parar de pagar e ele deixar de receber aquela dívida, o galpão vai ser tomado pelo credor e ele vai poder vender isso basicamente pelo dobro do preço do que está sendo adquirido. Então, depende muito, tá? Dívida é um outro bicho, pode ser muito mais arriscado, mas pode ser muito menos arriscado também. Isso tudo, obviamente, vai conversar ali com o prêmio que você recebe. Mas as grandes classes são essas, então a gente separa entre tijolo e papel. Os fundos de papel seriam os fundos de dívida, ou, eventualmente, fundos de fundos, né, que compram cotas de outros fundos, os chamados FOFs, e os fundos de tijolo, como eu comentei, que tem dentro das principais classes ali a laje corporativa, o galpão logístico, o shopping center, e hoje em dia surgindo essa renda urbana que abocanha um pouco de todos os outros menores, como hotéis, hospitais, educacional, tá? Agência bancária, que hoje em dia já está caindo bastante em desuso. Então, essa é uma nova classe aí que vem surgindo. Esse é um pouco do panorama do que a gente tem como indústria de fundos imobiliários. Dentro do IFIX, hoje em dia a gente tem um peso bem relevante para os fundos de dívida, tá? Começamos ali com um peso grande de tijolo, mas cada vez mais o fundo de dívida está assumindo um papel importante nessa história. Pois é, antes de você continuar aqui, rapidinho, a pergunta é a seguinte: a gente viu que o IFIX ele vinha performando bem no último ano, nos últimos 6 meses ainda vem bem, e nesse ano especificamente, por conta da questão da segunda onda ou terceira onda do Covid, que ele deu uma escorregada, né? Mas assim, o que escorregou mais foram os fundos de tijolo, naturalmente os lajes corporativas devem ter carregado mais, mas dentro dessas classes, você tem como dizer a gente o que escorregou mais ou o que foi mais resiliente? Olha, nessa queda recente mesmo, na mais recente, onde teve, acho que boa parte do impacto ali da subida de juro de curto prazo, algumas classes que vinham sendo muito resilientes, como o galpão logístico, por exemplo, eles cederam, tá? Eles acabaram cedendo porque eles já estavam
muito bem precificados, então ele já estava relativamente caro, porque ele passou super bem pela crise. E quando o juro curto começou a subir, alguns investidores olharam e falaram, poxa, eu ganho, no preço da tela, esse cara está me pagando 5,5%, 6% de dividend yield, tá? Que versus um juro de 2% realmente é muito bom. Mas pelo metro quadrado ele já não está tão barato. Daqui a 2, 3 reuniões do Copom, eu posso ter esses mesmos 5,5%, 6% com um título público, né? Com um risco muito menor. Então, essa galera que já estava com um preço mais salgado acabou cedendo nessa queda recente, tá? Outras classes que já vinham prejudicando bem o IFIX, aí são aquela que eu comentei aqui, que é o shopping center, que veio tomando muita restrição aí ao longo dessa segunda onda, eles também prejudicaram bastante. Eu acho que foram aí talvez acho que tinha apresentado uma recuperação e foi o segundo maior ali a retrair de novo. E laje corporativa mexeu menos, mas por outro lado acho que colocou um ponto de interrogação na cabeça do pessoal. Como eu comentei, esse setor vai passar por uma readaptação, né? E a gente não sabe durante o tempo da readaptação qual que vai ser o real impacto. Mas então, assim, nessa queda recente que a gente viu, teve muito de reprecificação de coisa errada, tá? O logístico que estava bem salgadinho deu uma amainada ali no preço, tá? E o shopping center, que a gente comentou também, apanhou muito por conta de uma segunda restrição que ele já estava sem fôlego para aguentar, né? Então, foi muito duro fechar todos os shoppings pela segunda vez, depois de ter tido uma série de recuperações. Pô, a gente já tinha shopping operando em 100% da capacidade pré-pandemia, né? Como era o caso do Catarina Outlet, que inclusive eu acho que volta para 100% de novo sábado, né? Reabriu, todo mundo vai para lá de novo. Minha mulher está organizando com as amigas lá, vai lá de novo, vai fazer passeio. Então, assim, tem shopping que estava muito bem posicionado, já tinha recuperado, e a hora que veio a segunda onda, tomou uma retração grande, né? Acho que os dois principais foram esses. Laje mexeu menos, mas os dois principais que prejudicaram o IFIX nesse sentido foi Então, os fundos essa reprecificação do galpão. Os fundos de papel, no final das contas, sofreram menos com isso. Os de papel sofreram menos. Aliás, os fundos de papel estão se mostrando os grandes vencedores da história toda. A classe como um todo está sendo muito resiliente. Eles foram na primeira onda, né? Tinham caído bem menos. Na verdade, eles não chegaram até, se eu não me engano, eles não chegaram a zerar o ganho que eles tinham tido em 2019. Então, em 2020, eles perderam um pouco do ganho que já tinham tido no começo do ano, mas não chegou a zerar o crescimento todo. E esse ano eles conseguiram segurar muito bem também o patamar das cotas, tá? De novo, ele traz esse benefício porque ele te dá um acesso nesse mesmo fundo de tijolo, muitas vezes por uma via mais segura, né? Que você tem o lastro imobiliário ali atrás por um preço mais baixo, só que você tem garantido uma dívida numa taxa estipulada. Então, dependendo do risco que se corre ali dentro da carteira, às vezes você continua com um retorno muito bom de dividendo, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%. Tem gente pagando 10% ao ano, e principalmente porque alguns deles pegaram correção do GPM lá em cima, 20 e tantos por cento, em alguns contratos que tinham peso maior em GPM. Então, tudo isso fez o dividendo do fundo de CRI se manter muito alto, né? E dividendo alto, a gente sabe que geralmente a pessoa física acaba atribuindo um valor maior e por conta disso os fundos não caíram, tá? Na média não caíram, um ou outro caiu, é claro, mas na média não caíram. Os fundos de CRI que performaram pior nos últimos semestres tinham sido aqueles com indexação em CDI. O que é isso? É aquela dívida que, para remunerar, né, o tempo, ela está estipulada em CDI mais um percentual. Então, CDI mais 2, CDI mais 4, aquilo que é o que ele recebia. Quando o CDI estava 2, uma estrutura de uma operação que era CDI mais 2,5, que, poxa, dependendo do risco de crédito já é sensacional, dava um dividendo de 4,5. E 4,5, pô, dá uma derrubada, dá uma prejudicada, porque você tinha concorrentes pagando muito mais simplesmente por conta da indexação. O IPCA estava melhor, o GPM nem se fala, né, se o cara conseguisse receber. Então, eles tinham sofrido bastante. Agora, até esses caras começaram a performar de novo, porque o CDI começou a engatar,
a gente ainda tem um efeito defasado de inflação corrigindo os proventos dos fundos que são de inflação, e esses caras que estavam para trás começaram a andar. Então, o KNCR começou a engatar de novo, o VGIR começou a andar de novo, o RBRR, poxa, já andou 10%, o XPCI acordou, então todo mundo que era high grade, e o high grade o que é? O cara que tem menos risco de crédito na carteira, consequentemente tinha uma parcela um pouquinho maior de CDI, e ele estava para trás. O CDI começou 0,75, 0,75, pô, daqui a pouco todo mundo colocou na cabeça, peraí, esse negócio vai começar a dar dinheiro de novo. Então, esse cara começou a andar bem. E tem espaço para dar. Esses caras vão pegar um retorno legal. Então, assim, dentro do universo de fundo de CRI, é onde a gente está vendo que o mar está mais fácil de navegar. Tá? É onde você consegue ganhar mais dinheiro daqui para frente? Provavelmente não. Né? Por outro lado, você tem maior estabilidade. A gente deve ver um retorno muito bom do tijolo, talvez em 3, 4, 5 anos do patamar que a gente está. Então, é um trade-off. Assim, o fundo de CRI realmente ficou muito, muito estável e muito resiliente. Uma carteira bem diversificada. Olha, saiu bonito dessa história aí. Você tinha comentado na última vez também que na composição, para quem busca renda recorrente, a composição dos fundos imobiliários com uma carteira de dividendos, não é? O fundo imobiliário, principalmente essa composição lastreada mais em fundos de dívida, conseguia reduzir a volatilidade da carteira como um todo e melhorar a relação risco-retorno. Essa lógica permanece dentro desse momento que nós estamos vivendo, ou é algo ou era fotografia do passado e agora a gente talvez encare aí por esses próximos meses uma volatilidade ainda boa ou até maior do que no passado dos fundos imobiliários? Não, não só vale, como se mostrou, né? Os solavancos na renda variável foram maiores. Né? A gente teve mais volatilidade, a gente tem que lembrar que é o desvio padrão. Ela serve para cima quanto para baixo. Então, se a gente for ver a volatilidade da renda variável, ela foi bem alta. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. O fundo imobiliário ele foi menos volátil, né? Mas a gente vê que ele perdeu tração e começou a corrigir devagarzinho para baixo nessa janela mais curta que a gente comentou. Mas a volatilidade como um todo da carteira, se mistura a renda variável com o fundo imobiliário, é batata, fica menor. Tá? Então, ela chacoalha menos quando você mistura as duas coisas. O retorno de médio e longo prazo é muito bom, porque numa janela mais longa, a gente pega em fundo imobiliário alguma coisa como 80% do beta de renda variável. Então, você tira um pouco ali do curto e médio prazo dos solavancos e continua pegando um upside muito bom nas duas classes. Tá? Então, isso está super, super válido, não teve qualquer alteração. Você reduz a correlação, né? Porque um é 80% do beta e o outro bem mais em cima, 100% do beta, da correção diretamente relacionada com a bolsa. É importante mostrar, quando a gente está falando de beta, a gente está dizendo a correlação que existe com o mercado de renda variável, com a bolsa, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que se está dizendo aí é que há uma correlação de 80%, mais ou menos. Então, isso reduz também a correlação da carteira como um todo. Interessante. Então, você falou no início dos fundos você falou de laje corporativa, a gente sabe, esse risco a gente está vendo, todo mundo que está aqui está trabalhando de casa, né? Eu vou no escritório 2 vezes nessa semana, né? Tem sócio aqui que já fica incomodado, pô, será que a gente tem que manter o escritório do jeito que está, todo mundo trabalhando de casa? Mas, claro, é um ponto importante da gente se manter, mas vai ficar difícil para o cara pedir os aumentos de aluguel que pedia antes, né? Então, antes, se a gente tinha um ancoramento com o IGPM, essa já não deverá ser a realidade, as negociações estão abertas, então mesmo eu acho que o fundo, a laje corporativa também tem esse outro lado para sofrer, né? Não é somente a vacância em função dessa nova mudança, mas uma incapacidade de colocar a correção como pactuado originalmente, né? Você falou também dos fundos de shopping com essa expectativa, faz sentido o que você está dizendo, e você falou dos fundos logísticos que avançaram muito e que agora sofreram uma correção. Fala um pouquinho mais, por favor,
dos fundos logísticos e das características, porque é importante entender essa história dos contratos de longo prazo, que é uma coisa bastante interessante. Em muitos casos, esse contrato de longo prazo traz também uma penalidade para o sujeito que tentar sair antes, o que talvez traga um pouco mais de segurança. Mas fala um pouquinho para a gente no aspecto do longo prazo, segurança, composição desses fundos e Perfeito. depois, se você quiser complementar um pouquinho mais com os de papel, que você já falou também por alto, por favor. Perfeito. Só antes da gente falar um pouco dos contratos, é importante lembrar que a classe de ativos logísticos aqui no Brasil ela é recente, né, do ponto de vista de qualidade. O Brasil passou muito tempo com um estoque rodando, era o estoque literalmente rodando, né, porque ele estava em caminhão, e depois de um bom tempo começou a ir para aquele galpão mais rústico, um estabelecimento não tão bem preparado. A história do galpão logístico de distribuição, dos padrões que a gente vê nos Estados Unidos e que é o que as grandes empresas precisam, ela é recente no Brasil. Então, não existe uma oferta abundante desse tipo de ativo. Ela vem sendo construída. Obviamente, é mais rápido para você construir um galpão do que uma laje corporativa, mas o grande trunfo do negócio é você achar um terreno bem posicionado para conseguir levantar um ativo desse. Então, é uma história recente, tá? A gente não tem tanto dado e tanto exemplo aqui para a gente poder extrapolar, mas a verdade é que essa classe vem tendo uma demanda crescente na medida que o e-commerce embala, né? Então, a gente vai ver a Amazon, Mercado Livre, aumentando espaço para caramba, da Fit, enfim, podia dar vários nomes aqui, e eles precisam de um ativo muito bem feito, um piso nivelado a laser, com capacidade de 6 toneladas, 12 metros de pé direito. Então, tem uma série de especificações para classificar esse galpão como AAA, né? O espaçamento de colunas, que, dada a nossa história recente, não tem muito aqui no Brasil. Então, como ele precisa desse tipo de ativo, uma das opções que ele tem é conversar com quem faz e falar, olha, eu preciso alugar um ativo desse, não estou encontrando, eu preciso alugar um ativo desse próximo de São Paulo, no raio de tantos quilômetros, para eu atender a Zona Sul, por exemplo. Então tem que ser para cá ou para lá. Tá, mas não tem, né? Não tem, então eu não consigo alugar. Eu posso fazer um para você, eu encontro o terreno e a gente faz um para você. Quando acontece esse tipo de acordo, muito provavelmente o incorporador ele exige um contrato de longo prazo, que a gente chama de atípico, porque ele foge da lei do inquilinato padrão e geralmente ele estipula um prazo muito além dos praticados, né, dos 3 ou eventualmente 5 anos. Ele vai até 10 anos. Geralmente são contratos bem longos em que se abre mão do direito a revisional, que também é uma previsão da lei. Então, quando você abre mão nesse contrato do direito a revisional, e você traça ele por 10 anos, ele passa a ser um contrato muito rígido, né, e muito seguro, a depender do risco de crédito da empresa, porque ela vai ser obrigada a honrar com aquele negócio. E a multa de saída desse cara costuma ser um negócio muito duro, como, por exemplo, o saldo inteiro que estiver vencendo, né? Então, se eu estou no segundo ano de locação e quero sair, faltam 8, de qualquer forma, tem que pagar os 8 anos que faltam, então, basicamente, não tem como sair. É um contrato super bem amarrado que não tem como sair. Na outra ponta, né, a gente tem os contratos normais, são padrão, que a gente chama de típico, que prevêem a cada 2, 3 anos uma revisional. No caso da desistência do inquilino, ele simplesmente tem que pagar uma multa, que às vezes varia de 3, 5, no máximo 10 aluguéis mensais que ele paga, então não é nada exorbitante. Isso é um contrato padrão, e aí você fica muito mais refém do inquilino do que necessariamente num contrato atípico, tá? O setor de logística tem muito contrato atípico, então é por isso que ele é mais resistente, né? A gente viu a resiliência dele durante a pandemia na primeira onda, por conta disso. Ele tinha bastante resiliência, é uma classe com pouca oferta, então tinha muita demanda, e na hora que bateu a pandemia, todo mundo pensou, poxa, o que mais está rodando agora é delivery, né? Então, se eu preciso, eles passam para estocar, e aí começou a aumentar a demanda por esse tipo de ativo. Em consequência disso, eles ficaram caros, tanto na negociação do tijolo propriamente dito, né, tentar comprar um galpão direto, quanto do fundo imobiliário. Ordem de grandeza, há uns 2 anos atrás, a gente achava já meio salgadinho comprar um galpão com R$ 2.700 o metro quadrado.
2.700, 2.900, já era um negócio meio salgadinho. Até 2.400 estava bem legal, abaixo de 2.400 estava bem barato, e era mais ou menos por aí. E aí, hoje em dia, o pessoal começou a fazer negócio a 3.000, 3.200, né? Dependendo do contrato, do inquilino, 3.600. O negócio foi começando a engatar de preço. Então, ele ficou caro para comprar e também para comprar o fundo imobiliário que está em cima, que naturalmente reflete esse preço. E a gente viu uma correção nesse sentido para fundo imobiliário. Acho que agora, com uma leve subida de juros de curto prazo, o exagero de preço que tinha batido ali em logística começou a corrigir. E o preço do ativo de tijolo, ele só tem uma via para ser corrigido, que vai ser incorporação. O único jeito de corrigir esse preço que estão pagando aí de 3.000 e tantos reais o metro quadrado é construir mais. Então, para a logística, vai ter uma nova onda de incorporação, tá? E saudável, porque, como eu comentei, o nosso estoque ele é muito pequeno vis-à-vis a necessidade que a gente tem. Tudo de infraestrutura no Brasil é pequeno, né? Para o que o Brasil precisa, para o tamanho do país, para o que você tem de demanda. Então, logística é da área de infraestrutura, né? Pode ser logística do transporte, mas também pode ser logística do equipamento para você fazer a estocagem. Então, tudo isso tem uma demanda muito grande e pouca oferta. Eu acho que vai ter um desenvolvimento bom, e aí, com esse desenvolvimento, talvez a gente tenha um preço pelo metro quadrado mais um pouco mais moderado do que o que a gente viu as últimas transações aí, tá? Mas, assim, é um setor super resistente, contratos rígidos, longo prazo, que dão um dividendo bom, obviamente já não tão baratos, né? A gente viu uma leve correção, mas realmente não é uma pechincha, mas, por outro lado, ele alivia muita dor de cabeça e traz uma segurança aqui para o rendimento da carteira no médio e longo prazo. Você tocou num ponto importante, só eu quero chamar a atenção, um dos grandes desafios dos fundos, das lajes corporativas, né, é a vacância. Né? Nesse caso, a gente praticamente elimina essa variável, quer dizer, não elimina, mas pode reduzir bastante a influência dessa variável no desempenho do fundo, correto? Perfeito, é isso. Reduz muito essa variável da vacância e você fica mais com as outras variáveis de mercado, né? Então, por que essa foi uma classe que recuou na hora que o juro curto subiu? É esse ponto que eu queria acrescentar na pergunta, exatamente a relação com o mercado, na perspectiva dos juros, né? Que existem alguns estudos tentando criar uma correlação dos fundos imobiliários com a alta dos juros ou a queda dos juros, principalmente quando a gente fala das taxas mais longas, das NTN-Bs mais longas. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não, perfeito. Esse é um dos fatores primordiais, né? Mas não o juro curto, o juro longo, como você comentou, a expectativa de juro para frente. Quando a classe de ativo já estava bem precificada, ela já estava ficando um pouco cara, tinha pouco suco para extrair, aí o juro curto começa a incomodar mais, né? Você já estava sustentando um preço ali muito alto, muito por conta da comparação com o que se tem no CDI corrente, né? E aí o juro curto faz esse impacto. Num setor de shopping, por exemplo, poxa, se o CDI tiver 2 ou 3 ou 4, no momento que o shopping está fechado, não é aí que está o pulo do gato, né? O pulo do gato é saber o que vai ser desse shopping nos próximos 10 anos depois que ele tiver reaberto. Ele cresce 5% ao ano, ele cresce 50% ao ano no preço que eu estou pagando, então é outro bicho, né? Aqui na classe de logística, que você tem menos esse fator de vacância e performance atrelado, a variável de mercado ela ficou mais premente e aí ela acabou fazendo esse tipo de ajuste, tá? Mas é um pouco desse cenário. O juro, sim, impacta, só que tem as outras, né? A gente tem que, eventualmente, você pode atenuar uma com a outra. Você pode ter um impacto negativo da taxa de juros abrindo um pouco e um impacto muito mais do que positivo da recuperação econômica, dependendo de como vier a ser os próximos 4 anos. Então, assim, tem esse jogo aqui. Mas que tem uma correlação negativa, obviamente tem, só que com juro longo, tá? Não só com juro curto. O juro curto é a raras exceções que a gente vê, na verdade, o preço já errado. A gente tem que prestar atenção no juro longo, no DI longo, naquele juro para janeiro 29, 30 e pouco, que é a projeção onde já embute um prêmio de risco Brasil, coloca o custo de oportunidade de fato que a gente tem na mesa contra os ativos livres de risco, e esse é realmente o parâmetro que a gente tem que monitorar. Se isso não desandar, né, se a gente não voltar para 2014, 15,
a gente continua num terreno super favorável para navegar nessa classe de ativos, e não só de fundo imobiliário, mas como várias outras classes de fundos alternativos que precisam de taxas de juros comportadas, não são taxas de juros de 2%, mas sim comportadas, que o Brasil não teve durante um longo período, e que estão crescendo agora, né? Os fundos de private equity, os fundos de venture capital, eles têm, a gente começou a ver fundo de terra, vai ter fundo florestal. Então, taxa de juro comportada faz com que o investidor comece a olhar outras alternativas. Não vai conseguir ganhar 20%, 30% ao ano rodando na renda fixa. E aí, olhando outras alternativas, a gente cai na discussão que a gente está tendo aqui de diversificar a carteira, e fundo imobiliário era o primeiro passo, né, que a gente teve. A pandemia pegou e atrapalhou, mas ela indo embora, o fundo imobiliário continua sendo um dos ativos vencedores ali da classe de alternativos num cenário de juro comportado, tá? Giancarlo, continuando aí sobre o aspecto dos juros, essa era a complementação da pergunta anterior, Lucas colocou bem, trouxe bem esse tema. Hoje se diz, né, o próprio Banco Central sinalizou que o juro de estabilização, o juro neutro, vamos dizer, para o Brasil, seria um juro real de 3%. Né? Um juro real de 3% com uma inflação de 6% significaria que a gente tivesse numa conta de padeiro um CDI a 9%. Né? É claro que não é exatamente isso, né? Mas enfim, só para ilustrar o ponto que eu quero chegar. Por mais que o Banco Central vai ter que acelerar bastante, inclusive, né? Se a gente for contar 0,75 para chegar a esse ponto, 0,75 a cada reunião, nós vamos demorar aí não sei quantos meses para poder chegar mais ou menos algo parecido com isso. Não sei se chega a isso, mas enfim. O tema da pergunta é assim, claro que hoje, a 2%, a gente vê fundos imobiliários pagando tem um dividend yield aí na média da carteira, 6%, tem alguns pagando 10%, outros pagando menos, então na média da carteira, uma carteira que pagava 6%, pagava muito bem, né? Você tinha um rendimento muito bom, né? Como ficará a atratividade para a renda passiva num cenário desse, com um desafio desse que a gente tem, de tentar trazer o juro real a 3%, né? Sabendo que os instrumentos de política monetária demoram um tempo para atuar e que talvez essa inflação caminhe ainda para 2022, né? E a gente ainda tenha que manter um certo patamar, uma pressão da Selic alta. Como é que fica e qual a influência que a gente poderia esperar, né, do aumento da Selic, também numa expectativa de dividend yield maior, ou a corrosão acontecerá, o fundo imobiliário perde atratividade nesse aspecto? Eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso. Maravilha. Olha, assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é que se o juro real de estabilização for 3%, é difícil a gente também trabalhar numa inflação de 6%, né? Estabilizada em 6%. Acho que ela pode atingir 6%, estabilizar no médio e longo prazo a 6%. Aí o Banco Central realmente errou, porque o centro da meta dele acho que é 3,5%, se eu não me engano. Se estabilizar, mas vamos fazer a conta aqui, digamos que atinja 6% em algum dado momento, né, com juro real de 3%, ou seja, você consegue esse CDI dos 9%, depois disso a gente estabiliza, ele acerta lá a meta 3,5%, 4%, com 3% de juro real, a gente estaria falando ali de alguma coisa como mais próximo de 7%, que ainda assim bem maior do que bem maior não, um pouquinho maior do que o que a gente está vendo de juro de distribuição de dividendo numa carteira mista de fundo imobiliário, tanto tijolo como CRI. Qual que é o impacto disso na indústria? O fundo imobiliário ele tem uma característica de retorno inflacionado, né? Ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, até o momento em que a gente atinja esse patamar de juro aí, ou de 7 alguma coisa, ou de 9, vai se transcorrer um período em que, nesse período, haverão correções, seja de ativos lastro que deram origem para uma dívida, né, daquela dívida, seja para o ativo, de fato, que está ocupado num contrato de aluguel. Essas correções, por si só, vão fazer com que o patamar de retorno distribuído lá na frente, né, considerando o preço de 8, não seja mais os 6,5, 7 que a gente vê agora. E muito provavelmente supera, eu não estou aqui de cabeça conseguindo bater a conta, mas eu acho que ainda conversa com as expectativas que a gente tem de inflação aqui. Acho que alguém colocou ali no centro da meta 3,75. Então,
pensando ali no 3 mais 3,75, 6,75 estabilizado, estou falando de 2025, talvez, para chegar lá, obviamente com o solavanco no meio do caminho, vai e vem, com a correção que a gente vai ver nos fundos de CRI, mais a correção dos contratos que dão lastro para toda a dinâmica de fundo imobiliário, parece que a gente vai estar para cima, tá? Tudo isso para dizer que não é uma loucura o preço em que essa tela se encontra, né? Ele está nesse preço já considerando mesmo essa expectativa para frente. Então, não deveria ser um motivo aqui de grande preocupação. Eu acho que onde está mesmo a grande preocupação é a desancoragem do prêmio de risco, né? A gente vê que, poxa, entrou no radar de novo que o Brasil não vai dar conta de pagar suas contas, acabou, fez reforma, fez tudo, e lá se foi o boi com a corda de novo. Aí ferrou, aí vai ter reprecificação, aí o juro vai lá, o juro futuro vai lá para cima, a bolsa vai lá para baixo, o fundo imobiliário vai apanhar também, enfim, estamos no Brasil, né? Aí é o discurso que a gente tem que estar preparado, porque a gente vive aqui onde até o passado é incerto, mas não parece ser esse cenário, né? A gente, apesar de todas as discussões, do receio aqui com o vai e vem de política monetária e política fiscal, e eventualmente quem que vai tocar, como que vai tocar, a gente conquistou boas medidas para evitar essa desancoragem, né? Reforma da Previdência, TLP, teto de gastos, que vira e mexe está sendo colocado em xeque de novo, mas a gente conquistou algumas coisas que ajudam a não voltar nesse cenário de discutir se o Brasil dá conta ou não dá conta de pagar as suas dívidas, né? Eu acho que esse é o principal ponto de atenção que pode reprecificar tudo, o resto, aparentemente, já está na conta. Muito bom seu argumento, bem claro, acho que está bem direto e comprova bastante aquele outro argumento que você trouxe, né, de que não é um elemento só que faz a mudança, não é só a taxa de juros, não é só a vacância, você tem uma série de elementos interferindo para gerar esse resultado. Por acaso, aí na lógica que Ricardo trouxe, a inflação subindo, os fundos imobiliários também vão ter esse efeito positivo do aumento da inflação. E a inflação dificilmente vai subir se a atividade econômica não reagir. Então, acaba tudo ficando interligado ali e trazendo o argumento que você desenvolveu. Bacana. Agora que eu quero trazer uma pergunta que está aqui no chat e aproveitar com mais outra pergunta que eu vou acrescentar. José Landeiro está perguntando para a gente qual a composição do KISO 11, e aí eu queria que você falasse na sequência também do XFIX, né, que é o ETF de fundos imobiliários da XP. Falasse um pouquinho desses dois produtos. Só aproveitar, complementando, Lucas, o Landeiro traz um fundo de fundos, né? O KISO 11 é um fundo de fundos. E o Giancarlo ainda não tinha falado dos fundos de fundos, né? Então acho que ficou faltando. Ele falou fundo de CRI, falou laje corporativa, ficou faltando falar dos fundos de fundo. Eu acho que valeria a pena trazer essa pergunta do Landeiro e a sua observação aí também é essa mesma lógica. Explica para a gente um pouquinho o fundo de fundos respondendo essa questão do Landeiro. Maravilha. O fundo de fundos, que é aquele fundo que tem um mandato para comprar e montar uma carteira para o cotista, oferecendo um serviço de diversificação e de retorno melhor do que o que ele talvez poderia fazer por conta própria, até praticidade, enfim, tem uma série de benefícios, né? Eu principalmente tendo a alocar a minha parte de fundo imobiliário em fundo de fundos, porque eu não consigo acompanhar. Por mais que eu acompanhe o mercado, eu não consigo ficar na tela, tradando, organizando, percebendo o que subiu, vendendo hoje, comprando amanhã. Não dá tempo, não tem tempo para fazer isso. Então, ele é um excelente instrumento de diversificação, né? Ele é um veículo para você fazer essa alocação em fundo imobiliário numa carteira bem ampla, diversificada, e terceirizando esse trabalho que a gente tem de ficar acompanhando. Então, super... Eu gosto muito de fundo de fundos, acho que eu já fui gestor, né, de fundo de fundos, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito da tese. Eu acho muito prático. Como é que ficam os dividendos no fundo de fundos? Como, desculpa? Eu fico com dúvida. Os dividendos, o aluguel, né? O valor do aluguel nos fundos de fundos. Como é que fica? Tudo que o fundo de fundos ele é o cotista. Então, tudo que ele recebe como aluguel, como, na verdade, distribuição de rendimento, ele repassa, porque isso vai ser fluxo de caixa, que fecha no 31, no último dia útil do mês, e ele vai repassar como forma de dividendo para o cotista dele, descontando taxa, né? Então, ele desconta a taxa de administração e repassa para o cotista dele. Mas não é só daí que vem o dividendo do fundo de fundos. Depois de ter feito a carteira, se ele teve que rebalancear, comprou e vendeu alguma coisa com lucro, ela também vira efeito caixa e ele também é obrigado a distribuir.
tá? E dito tudo isso, ele pode ter um dividendo bem maior do que a média da carteira que ele trabalha. Então, talvez a média da carteira dele dê 6,5, 6,5, e ele consiga entregar 7, 7,5. Ou dê 7 alguma coisa, ele entrega 8, 9. Dependendo da habilidade do gestor de fazer isso. E aí, falando de habilidade do gestor, a gente tem fundos passivos e fundos ativos, né? O fundo ativo é aquele que o gestor está lá para gerar alfa, compra e vende o tempo todo, não o tempo todo, mas sempre que ele acredita que tem uma oportunidade, e tenta entregar isso para o cotista como diferencial. O QSU 11, o Quilima Suno 30, né? Se eu não estou enganado aqui no nome, ele é um fundo aparentemente voltado para replicar um índice, né, de fundos imobiliários da Suno, que é o Suno 30. E sendo assim, ele não tem o intuito de ficar identificando oportunidades, comprando e vendendo para gerar esse retorno adicional. Mas, por outro lado, ele segue um índice que focou nos 30 mais líquidos do IFIX, que são os fundos que realmente já tem uma liquidez boa para caramba, que estão performando melhor. Enfim, você já tem uma diversificação boa, a princípio, nos melhores fundos que a indústria tem. Então, apesar dele não gerar esse alfa excedente, ele traz muita praticidade, uma diversificação bacana, né? Então, assim, ele tem um certo apelo. Ele, no preço que está, eu acho que ele está bem acima do valor patrimonial, né? Se a gente for olhar o que tem dentro da carteira, quanto está valendo, quanto ele está valendo na tela, ele tá mais salgadinho. Mas o produto em si é muito interessante. Lucas, qual era a pergunta? Foi o outro, o IFIX, o XFIX, o ETF, o XFIX, o ETF de fundos imobiliários. Perfeito. Assim como um fundo de fundos, o ETF, ele faz basicamente a mesma coisa, ele compra aquela cesta de cotas de fundos imobiliários e te entrega na outra ponta uma cota única. Só qual que é a diferença? O ETF não distribui dividendos. Ele reinveste automaticamente esses dividendos. É bom, porque tem muita gente que a carteira pequena e o cliente pequeno, às vezes, ele não consegue perceber o retorno total do FII. Eu brinco e falo assim, pessoal, se você for colocar uma carteira pequena em fundo imobiliário, tem que ter uma disciplina muito grande para não achar que aquele negócio não anda, né? O pessoal fala, pô, o fundo imobiliário não sai do lugar, não anda. E ele esquece que todo mês está pingando lá na conta, só que com um valor pequeno, você não percebe, né? Vai no McDonald's, faz alguma coisa, foi embora o dividendo. Então, se o cheque é pequeno, o XFIX ele vem muito bem a calhar, porque esse retorno ele não se perde, ele fica sendo automaticamente sempre reinvestido, e aí você consegue perceber a evolução dele, do rendimento composto, tá? Então, é uma diversificação muito boa. Por que a gente surgiu com o ETF? No mundo inteiro, existe um movimento grande de migração da indústria de fundos para fundos passivos, né, que são os ETFs. Então, são trilhões e trilhões de dólares, cada vez menos gestores de fundos ativos protagonizando nesse mercado, cada vez mais fundos passivos na figura de ETF estão surgindo. A gente já tinha a necessidade, dentro dessa indústria de fundo imobiliário, de tentar algum instrumento que pudesse ter reinvestimento automático. Ele tem uma liquidez muito boa, então veio a calhar, né? Eu consigo lançar um ETF sem medo de liquidez. Gil, eu quero comprar 5 milhões de reais amanhã no XFIX. Tá bom, compra, põe lá na tela e vai sair. Por quê? Porque tem um formador de mercado atrás, tem um agente para a composição, né, das cestas. Então, você tem dois players atuando. Então, no caso do XFIX, você tem a própria XP e o Credit Suisse atuando em cima disso. E, por fim, você tem a liquidez dos ativos que estão lá por trás, né? Então, ele não precisa ter na pedra, no book ali, compra e venda com volume grandão. Porque, no fim das contas, se aquilo ali apertar, o formador de mercado entrega uma cesta, vai lá no mercado, compra um monte de fundo imobiliário dentro daquela cesta que ele tem para entregar e acabou. E você tem a liquidez ali. Então, liquidez é um problema que praticamente não existe aqui. Então, ele é muito líquido, é bem diversificado e ele tem o benefício de reinvestir automaticamente o dividendo. Por outro lado, não distribui o seu dividendo, né? E se ele assim fizesse, ele acabaria distribuindo de forma sem isenção fiscal. Então, é um produto complementar para a gente ficar aqui no radar. Tem algum risco adicional para o investidor comprar um ETF? Tem alguma coisa adicional que ele precisa temer? Não, ele é barato, é líquido, ele reinveste automático, é diferente, né? Eu acho que não tem risco adicional, não. Ele corre exatamente o risco da classe como um todo. Da Aliás, classe como um todo. Ele vai ter muito menos volatilidade do que provavelmente uma carteira que tenha sido feita
mais tailor-made, né? Mais ali picking, pegando fundo a fundo o que a gente quer. A gente acaba escolhendo fundos geralmente mais apimentados, quando você vai no 1 a 1 e, obviamente, pela quantidade ser menor, você faz uma carteira com 5, 7, 10, ela tende a ter mais volatilidade do que o XFIX. O XFIX vai ser uma estratégia de alocação. Quero estar exposto à classe de fundo imobiliário pelos próximos 10 anos e não quero ficar para trás se ela andar bem. Aí você compra o XFIX, não tem dor de cabeça, não precisa ficar prestando atenção no dividendo nem nada. Muito interessante a colocação, Ricardo. É. A gente já está chegando no final e, assim, sempre a pergunta que a gente faz quando a gente trata de carteira de dividendos, né? Você deve estar acompanhando isso mais do que a gente. Saiu hoje no Valor Econômico, dizendo que o presidente da Câmara pretende discutir a reforma tributária em etapas, né? E toda vez que se fala em colocar a reforma tributária na pauta, vem aquela história: vão tributar, não vão tributar dividendos? Eu sei que você não é o Paulo Gama, né? Eu sei que você não tem a bola de cristal na frente, mas vocês devem acompanhar o risco desse tema efetivamente entrar no radar. Da última vez, pelo que a gente conversou, esse risco estava bem longe, né? E como é que você vê hoje, porque isso afeta não só fundos imobiliários, mas afeta também os rendimentos das carteiras de ações de dividendos, de uma forma geral, pagamento de dividendo da empresa. Então, acho que isso é um tema que interessa a todo mundo. Perfeito. Bom, de lá para cá teve uma empreitada da Receita. Eu vou pedir só uma licença, agradecer bastante você. Realmente seus argumentos são extremamente claros, diretos, objetivos, assim, dá uma facilidade muito grande de compreensão. Obrigado, mas eu vou precisar me deslocar, vou precisar sair. Vai lá, fica no comentário. Obrigado a você. Está dispensado, Lucas, pode sair, está dispensado. Valeu, obrigado. Mas, assim, de lá para cá, da última conversa que a gente teve uma empreitada da Receita Federal em cima de fundo imobiliário, da qual eu acho que pode vingar alguma coisa, mas ela não é para a indústria como um todo. Ela está mirando fundos imobiliários que foram criados como veículos para grandes fortunas ou grandes famílias a conseguirem a isenção fiscal num bloco de ativos que eles tinham, tá? E aí, apesar de estar dentro da lei, e a gente, como instituição, Ambima, a gente foi rebater nossa função, falou, olha, você pode ter a interpretação que for, se a lei foi mal feita, isso não é culpa de quem está usando, né? Se ele tem 50 cotistas, está negociando na bolsa, ninguém tem mais de 25% do fundo, me perdoe, o fundo é isento, né? Mas aí a Receita está indo num caminho de abuso da forma, né? Então, você tem a lei, mas se você usa a lei de forma, enfim, não sou nem advogado aqui para tentar entender esse meandro. O fato é que, em cima disso, eles estão pegando e talvez exista mesmo alguma autuação ou tributação em cima desses fundos. Mas esses não são os fundos que a gente negocia, tá? Não são o fundo imobiliário típico que a gente tem aqui dentro do IFIX, tá? A gente tem fundo de 2, 3, 5 mil, 10, 200 mil cotistas, é diferente. Não são fundos feitos para simulação fiscal, tá bom? Então, o que tem no radar é isso. Aí, a pergunta que você fez, Ricardo, se vier uma reforma tributária ampla, digamos que saia uma reforma tributária ampla, simplifica o Brasil, né? Pronto, agora acabou todos os Frankensteins que a gente tinha aqui no nosso sistema de arrecadação. Olha, eu acho muito difícil o fundo imobiliário não entrar, né? Se realmente vai resolver o Brasil, eu acho até que o fundo imobiliário vai ser tributado e aí ele vai subir, porque vai resolver tanto problema que o país tem que, nossa, você vai ter uma precificação de risco agora melhor do prêmio de risco do país. Agora, tributar o fundo imobiliário especificamente, por si só, eu acho muito difícil. Toda vez que teve qualquer tipo de manobra nesse sentido, a gente conseguiu debelar muito bem, foi muito bem explicado, era consequência de um copy-paste ali, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V na hora de digitar e aparecia fundo imobiliário no meio, depois explicando, o redator tirava, e eu não vejo problema. Eu só vejo mesmo para monitorar esse de tributação para fundos com poucos cotistas ou que foram uma espécie de casca para poder sair ali da cobrança do imposto, e o risco se vier uma tributação, uma reforma tributária no Brasil, de fato, né, geral. Mas aí vai ter várias coisas. Não vai ser só fundo imobiliário, não. Vão pegar tudo. Vai ter imposto de dividendos, de grande fortuna, de deixar de ter um monte de imposto, né, que um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, para passar a ter uma coisa só, que é muito mais inteligente. Enfim, se vier mesmo isso, poxa, legal.
aí acho que vai ser tributado, mas eu acho que o benefício de ter simplificado o país é tão grande que a gente talvez não veja o impacto na cota. Por exemplo, se a gente passar a ser tributado em 15%, houve, na história recente, a classe de logística, na primeira onda, ela perdeu cerca de 15% da distribuição de rendimento. E passou numa boa. Ninguém ficou pegando ali no, mas eu tô ganhando 15% a menos do meu rendimento. Passou. Por quê? Resiliente, a pandemia precisava de delivery, a tese é boa, estava indo de vento em popa, depois os 15% rapidinho foram sendo diluídos porque você teve aumento de preço, enfim, depende da conjuntura, o impacto depende da conjuntura. É ruim, obviamente, se vier a tributação para fundo imobiliário não for um momento em que o Brasil está melhorando, né? Aí é duro. Aí realmente a gente poderia colocar aqui um impacto na cota bom. A questão é que se vier, vem para todo mundo, né? E se vier para todo mundo, né? O relativo. Um patamar no mercado é uma variação que, no final das contas, no relativo não afeta o fundo imobiliário, né? Mas é isso, Giancarlo. Hoje foi um dia bastante interessante para a RGC, porque de manhã nós tivemos um bate-papo fantástico com o pessoal do Morgan Stanley na nossa reunião técnica. Foi tão bom na reunião técnica que a gente pretende trazer aqui para os nossos clientes também. E hoje, e à noite, esse bate-papo com você, super esclarecedor, super claro, didático, assim, parabéns, assim, fantástico. Eu queria até deixar à disposição, porque talvez as pessoas não tenham tido tempo de fazer as perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre fundos imobiliários, alguma coisa que quiserem saber, podem mandar para mim por e-mail, ou para o assessor que atende vocês, que a gente encaminha para o Giancarlo depois. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço. Deixar aí a última palavra de despedida para você. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar com vocês aqui. Papo fluido, gostoso. Desculpa se eventualmente eu não atendi aqui uma outra dúvida. Fiquem super à vontade. O pessoal direciona aqui para mim. E é isso. Sempre um prazer e conto com vocês aí para a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que participaram do Fronteiras e até a próxima.